Estamos iniciando mais uma série de estudos para os cultos de terça-feira, e o tema desse mês, nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Por quê? Porque a pessoa de Jesus é e deveria ser o tema central do mês, porque nesse mês toda a cristandade celebra o nascimento de Jesus. Então nós tivemos a ideia de falarmos a respeito da pessoa de Jesus em vários aspectos. Por exemplo, Jesus profetizado, que é o nosso tema de hoje. Jesus tipificado, vocês vão saber o que é isso quando a pessoa estiver aqui ministrando. Jesus anunciado, que é diferente de profetizado. Jesus encarnado e Jesus glorificado. Então, se você ficar atento, você vai aprender muita coisa a respeito da pessoa de Jesus nas próximas terças-feiras. Então eu convido você a não perder nenhum dos nossos cultos e nenhum desses estudos. O texto que eu quero usar para a nossa meditação de hoje é o Salmo 22, versículos de 1 a 18. Salmo 22, de 1 a 18, e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa. Jesus é profetizado em todo o Antigo Testamento. Os textos mais clássicos que nós conhecemos são, por exemplo, Gênesis 3,15, onde lá existe já a promessa do Salvador. Temos também Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53, temos lindas profecias também em Ezequiel. Mas este salmo, ele nos chama a atenção porque há uma curiosidade muito grande aqui. Ao mesmo tempo em que ele dá detalhes minuciosos do que seria a crucificação de Jesus, e ele foi escrito por Davi. Nesse tempo em que Davi escreveu esse salmo, não existia ainda o tormento, o sacrifício, a punição da crucificação. Ela só seria inventada muitos séculos depois,
com os cartagineses, que foi depois copiado por outros povos da Pérsia e chegou até o Império Romano. Então essa composição de Davi é um salmo que nós podemos chamar de salmo profético. Quando nós lemos as declarações desse salmo, fica até difícil de separar aquilo que Davi estava experimentando. Nos versículos 6 e 8, relendo aqui, nós vamos encontrar: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, ou seja, vergonha dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Quando lemos a cena da crucificação e as coisas que aconteceram ali, nós vamos perceber que todos, em unanimidade, reis, governadores, líderes religiosos, os soldados e o povo, se uniram com uma só voz para zombar e desprezar de Jesus. Eles despiram Jesus de suas roupas e o fizeram vestir de uma roupa escarlate e colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, e o texto dos evangelhos diz que os soldados, para zombar dele, se ajoelhavam e prestavam falsas adorações, e batiam na sua cabeça, e cuspiam na sua cara. Jesus profetizado sofre então o desprezo das pessoas. Quando nós vamos para o Gólgota, para o lugar da crucificação, o Calvário, nós vamos ver que todo o povo também olhava para Jesus e o desafiava: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Até um dos malfeitores que foi crucificado juntamente com ele dizia: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Na cena da crucificação nós vemos o Cristo desprezado, mas isso já havia sido profetizado há muitos séculos anteriormente. Quando nós olhamos, por exemplo, para a profecia de Isaías, que é um dos profetas messiânicos, também dos que mais profetizaram a respeito de Jesus, essa questão do Cristo desprezado também é encontrada nas profecias. Por exemplo, 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Muitas pessoas olham para as cenas da crucificação, muitas pessoas tentam rever a cena da crucificação pelos textos bíblicos, outros recorrem aos filmes e às novelas que andam passando por aí, e quando veem essas coisas, têm um sentimento de revolta contra as pessoas que fizeram isso, contra as pessoas que desprezaram o Filho de Deus. Mas eu quero dizer para você que todas as pessoas que não entram num pacto, numa aliança com Deus, de compromisso com a palavra, de entregar o seu coração em submissão a Deus e a sua palavra, estão também desprezando o Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo é suficiente para todas as pessoas, mas só é eficiente para aqueles que entregam a sua vida a Jesus, como disse aqui alguns domingos atrás o pastor Fábio. Desprezar não é apenas fazer aquilo que esses atores, neste momento da crucificação, estavam fazendo. Há um nível de desprezo pela pessoa de Jesus que é ainda pior, porque depois desses acontecimentos, da morte e da ressurreição de Jesus, Ele fez descer sobre a sua igreja o Espírito Santo da promessa, que haveria de nos ensinar todas as coisas e fazer-nos lembrar daquilo que Jesus ensinou, de modo que aqueles que o desprezam hoje estão fazendo
coisa pior do que faziam aquelas pessoas quando da sua crucificação. Jesus, profetizado aqui na visão do Salmo 22, é alguém que é desprezado. Nas palavras de Isaías, é alguém de quem nós não fizemos dele caso algum. Ainda hoje, este Cristo profetizado é desprezado. Todas as vezes que nós deixamos de fazer aquilo que Ele manda, todas as vezes que deixamos de observar a sua lei, todas as vezes que recebemos com alegria somente o vinde, mas não obedecemos ao ide. O vinde é um convite para ir até Ele, mas o ide é uma ordem para ir falando a respeito dEle. Essa profecia nos traz uma reflexão para os dias de hoje, porque esse desprezo não ficou somente num ponto da história, num passado distante, que dividiu a história entre antes e depois, para que nós hoje olhássemos as páginas da Bíblia e ficássemos tristes e revoltados com aqueles que desprezaram a Jesus, porque em muitos aspectos nós também o desprezamos. Ele fez todas essas coisas porque Deus o designou como nosso Senhor e Salvador. Ele aceitou ser desprezado para que nós pudéssemos nos achegar a Deus, para que a aliança fosse restabelecida, para que o homem que se perdeu no Éden fosse reconstruído pela graça da salvação e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Segunda coisa, Jesus profetizado no Salmo 22 é um Jesus que sofre dor. Os versos 14 a 16 vão falar com mais propriedade a respeito disso. Ele diz: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Este é talvez o ponto alto deste salmo profético, porque certamente Davi não está falando dele, porque Davi jamais teve os pés e as mãos traspassados, como Cristo teve. Como disse anteriormente, o suplício da crucificação não tinha sido idealizado, maquinado pelas mentes diabólicas dos povos orientais ainda. E por que Jesus aqui é apresentado como alguém que sofre dores? Porque aqui ele começa a descrever o que estava acontecendo com o seu corpo ao ser pendurado na cruz. Esse texto, combinado com historiadores daquela época, como por exemplo Sêneca, Flávio Joséfo, e posteriormente por médicos que estudaram o suplício da cruz, nos dão conta de que esta categoria de suplício não foi somente pensada para expor alguém, mas para fazer com que o crucificado sofresse dores terríveis e tivesse uma morte lenta. Quando ele diz: como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, é porque a posição que se ficava na cruz, o condenado tinha duas opções: ou ele forçava as pernas para conseguir manter o corpo ereto e conseguir respirar, ou ele deixava a força dos pés e depositava nos braços, mas aí o seu peito era asfixiado e ele não conseguia respirar. E por causa disso,
o pulmão e o coração praticamente explodiam. Por isso que quando o soldado foi ver se Jesus estava morto, ele enfiou a lança, saiu sangue e água. E ele diz aqui, como água me derramei. Ele estava por dentro, literalmente se derretendo, porque o organismo não consegue comportar todo aquele peso, toda aquela posição de tendões, de músculos, de ossos sendo esticados e sendo provados a um nível que o corpo humano não consegue suportar. Ele diz: o meu coração é como cera. Estudos indicam que quando a pessoa sofria este suplício da cruz, o coração fazia um esforço tão grande para manter aquela pessoa viva, que ele chegava praticamente a explodir, derreter. Ele diz: a língua se me pega ao paladar. Quem sofria da crucificação tinha muita sede. Jesus disse em uma das palavras da cruz: tenho sede. Porque naquele momento, todo o esforço do organismo era para segurar os órgãos vitais. Então o esforço muscular era tão grande, e a oxigenação era tão necessária, que a pessoa tinha muita sede, a boca ficava seca. E não é necessário também descrevermos as dores de quem tem os pés e as mãos traspassados por pregos enormes e cravados na madeira. Por isso, o Jesus profetizado no Salmo 22 é um homem que sofre dor, mas não somente dor física, dor emocional, a dor da rejeição, a dor de ver que mesmo assim, todas aquelas pessoas que estavam ali assistindo aquele espetáculo, não tinham a menor noção do que estava acontecendo, não sabiam que Deus estava reescrevendo a história, não sabiam que daquele dia em diante tudo seria diferente, e Deus manda os sinais, a terra fica escura no meio do dia, o véu do templo se rasga, terremotos, porque nada se conserta sem desequilíbrio daquilo que está sendo manipulado. Mas foi preciso que Jesus sofresse dores. E aqui novamente nós recorremos a Isaías, porque no mesmo capítulo 53, ele diz: homem de dores, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. A dor de Jesus, profetizado no Salmo 22, era para ser nossa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é o caso de somente Deus, na sua infinita misericórdia, nos livrar de problemas, de angústias, de preocupações, mas também da dor física que o pecado traz consigo, porque havia um decreto universal, atemporal, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus é também um homem de dores. Aquilo que ele sofreu na cruz, para nós todos que estamos aqui, é algo inimaginável. Isso nos leva à terceira consideração. O Jesus profetizado no Salmo 22 sofre humilhação. Versos 17 e 18, lemos o seguinte: poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa.
A cruz, além de ser pensada para infligir dor, é também pensada para causar humilhação. O castigo começava com açoites, como aconteceu com Jesus, ainda lá nos ambientes do palácio, ele já foi açoitado. Tiraram as suas vestes e lhe deram tantas chicotadas, que muitos dos que eram crucificados naquele tempo, não passavam nem desse ponto, morriam ali mesmo. Depois, se ele sobrevivesse, no caso aconteceu com Jesus, ele era obrigado a desfilar por toda a cidade, carregando a sua própria cruz, ou pelo menos parte dela, a travessa horizontal, que pesava por volta de 60 quilos, para alguém que já estava sem comer há quase um dia e meio, sem dormir, sem beber, e ainda perdido muito sangue, 60 quilos se transformavam em praticamente o dobro. Por isso ele cai, por isso Simão Cirineu é constrangido a carregar a sua cruz. Mas não para por aí, a humilhação continua, porque os que eram crucificados eram cravados totalmente nus perante todas as pessoas. Uma humilhação após outra. E ele diz aqui que as suas vestes foram rasgadas e eles lançaram sorte sobre ela. A humilhação também é verificada nos evangelhos quando eles colocam uma placa em cima da cruz, zombando de Jesus, dizendo: este é o rei dos judeus, olha o que nós fazemos com o rei dos judeus. Mas quando nós combinamos esta profecia do Salmo 22 com outros textos, nós vamos fazer uma descoberta impressionante. Por exemplo, nós vemos nos relatos dos evangelhos que os soldados arrancaram as roupas de Jesus e rasgaram, porque cada um queria um pedaço, um souvenir. Mas quando eles olharam a túnica de Jesus e perceberam que ela era feita de um tecido só e sem costura, eles não quiseram rasgar as vestes de Jesus, a túnica de Jesus. Rasgaram as outras partes, mas a túnica não. João fala a respeito disso. E existe uma chave hermenêutica para isso, porque no decreto de Levítico, capítulo 21, verso 10, está assim: e o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sacerdotais, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Ora, nós sabemos que era costume, desde o Antigo Testamento e no Novo também, quando acontecia uma tragédia, uma condenação, uma humilhação, uma punição da parte de Deus, por conta de algum pecado, o que as pessoas faziam em sinal de protesto, de humilhação? Rasgavam as suas vestes e jogavam cinza sobre a cabeça. Mas aos sacerdotes era proibido fazer tal coisa. Nem a sua cabeça se descobrirá e nem se rasgará as suas vestes. As pessoas rasgavam as suas vestes, os soldados poderiam rasgar as suas vestes, os reis rasgavam as suas vestes, como tantas vezes vimos no Antigo Testamento, mas o sacerdote não rasgava as suas vestes. E agora também se cumpre aqui essa outra profecia, a túnica de Jesus não foi rasgada. E quando nós olhamos para Hebreus capítulo 7, verso 17, confirmando essa palavra, diz lá o seguinte: sobre Jesus, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E porque ele é sacerdote eternamente, nem os soldados romanos
tiveram autoridade para rasgar a túnica de Jesus, porque o decreto estava lá desde Levítico, desde a instituição sacerdotal, e porque Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, suas vestes foram impedidas pelo próprio Deus de serem rasgadas. Jesus profetizado sofre a humilhação, mas Deus preserva a sua integridade de sacerdote, daquele mediador entre Deus e os homens, daquele que veio para solucionar o problema do pecado, daquele que veio nos trazer das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, o Antigo Testamento, todos os textos proféticos são maravilhosos, são tesouros que Deus entregou para mim e para você, são revelações poderosas que podem transformar uma vida, são chaves que podem fazer com que você caia em si e tenha sua vida transformada e faça então esse pacto com Deus, em Jesus, para a sua salvação. Para concluir, nós poderíamos dizer que, mesmo em meio a uma crise existencial pela qual Davi estava passando, quando redigiu esse salmo, quando compôs essa canção maravilhosa, ele encontra forças em Deus para profetizar a postura que Jesus teria no momento mais terrível da sua humanidade. Porque no meio desse salmo que fala de dor, de humilhação, no meio desse salmo que fala de ataques, de vergonha, de ódio, de sangue derramado, nós encontramos declarações como as dos versículos 3 até os 5, que dizem: porém tu és santo, tu habitas entre os louvores em Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Assim como Deus veio ao encontro e socorreu Davi quando ele estava passando por um momento difícil, quando redigiu esse salmo, ou por ocasião desse salmo, ele veio também ao encontro de Jesus, porque a profecia também dizia que Deus não haveria de deixá-lo na morte, mas o restituiria, e ele então ressuscitaria para sempre, para ser glorificado, adorado por todos os seres, conforme diz a palavra, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda boca confessasse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso nos ensina que o Cristo que passou por tudo isso, por mim e por você, pelo Espírito que Ele nos dá, nos diz que também é possível para mim e para você, em momentos de crise, por piores que elas sejam, buscar no fundo do coração e da alma a inspiração pelo Espírito e declarar os louvores do Senhor, como diz esses versículos: tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Aqueles que servem ao Senhor não são confundidos, porque Ele morreu a nossa morte, e hoje nós temos a sua vida. Concluo com a seguinte pergunta: diante disso, qual deve ser a nossa atitude em relação a Jesus, se não a de nos prostrarmos em submissão
e adoração àquele que morreu e também ressuscitou por nós. Se as pessoas prestassem atenção neste livro, se as pessoas tivessem o cuidado de ler, se as pessoas se interessassem pelas Escrituras, certamente encontrariam não somente esses textos, mas centenas de outros que falam do amor de Deus, da abnegação de Jesus, que veio para fazer tudo isso por nós. E aí então, depois de ler essas palavras, não restaria outra atitude senão a de se render incondicionalmente a Jesus e fazer dele Senhor e Salvador. Que nesse mês que estamos iniciando, onde as pessoas vão falar tanto a respeito do nascimento de Jesus, você possa acompanhar conosco as ministrações das terças-feiras, porque muitas e grandiosas coisas serão faladas desse púlpito a respeito da pessoa de Jesus. E você pode, a partir disso, compreender quem é Jesus, de maneira que você nunca compreendeu, e possa fazer então uma aliança com Ele, e entregar a sua vida ao Senhor Jesus para sempre. Creia em Deus, creia em Cristo que morreu e ressuscitou para te salvar. Conheça a pessoa de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações, e que eu e você possamos seguir todos os dias, amando cada dia mais Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Deus te abençoe em nome de Jesus.